Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. E antes de você assistir esse vídeo, gostaria de pedir para você dar aquele joia, para que você comente aí, para engajarmos o nosso vídeo, rumo aos 1000 inscritos. E se você sente no coração da parte do Senhor de contribuir com qualquer quantia para ajudarmos nesse canal, para nos ajudar a encontrar mais livros, garimpar livros aí para darmos dicas, nos ajudar, que você possa estar nos abençoando com qualquer quantia, é só você ver aí nas descrições o número da nossa conta, amém? E a dica de hoje é esta aqui, ó. Eu não sei quantos de vocês conhecem, da editora Ragnos, Cristologia do Novo Testamento, do autor Oscar Cullmann, excelente, excepcional autor, perfeito. Há 12 anos atrás, estava no primeiro período da faculdade de teologia e eu me lembro muito bem que meu professor do Novo Testamento disse o seguinte: olha, é o melhor livro sobre cristologia na atualidade. Eu sei que existem outras obras aí, até mesmo do Ezequiel Soares, da CPAD, ok? Mas aí deu essa dica e foi um dos melhores livros sobre cristologia. E eu fui comprar esse livro, irmãos. Olha, um livro de 440 páginas. Esse livro aqui, irmãos, é tão bom que eu já li ele 2 vezes nesses 12 anos que eu tenho. 440 páginas. Que livro é esse? Que autor espetacular. Eu acredito que, de fato, irmãos, ele dá um banho aí em algumas obras aí cristológicas. Ok? Para você ter uma ideia, vou ler aqui atrás, aqui só a contracapa. Olha só, é com grande alegria que vejo à disposição do público brasileiro o segundo mais importante livro por Oscar Cullmann, um dos mais brilhantes teólogos do século XX, adepto de uma metodologia científica contemporânea que, partindo da Bíblia em direção ao dogma, implica na consciência da historicidade dos conceitos teológicos. Cullmann consegue associar rigor acadêmico à convicção confessional e desta forma contribuir com a conciliação da fé com a razão, fundamental tanto para biblistas quanto para dogmatas. Este livro, ao servir de modelo, contribui também para a discussão sobre método teológico, à medida que esclarece a conceituação cristológica neotestamentária e aponta para alguns enganos das cristologias escolásticas, tanto católicas quanto protestantes. Ricardo Quadros Gouveia, PhD, professor da pós-graduação em Teologia e Filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Para você ter uma ideia, é de Cullmann, né, esse desenvolvimento teológico, né, acerca do reino de Deus, né, o já, ainda não. Ok? A ideia de que o reino de Deus está presente, mas não na sua total plenitude, é o já, ainda não. Cullmann é interessantíssimo ele, porque ele vai abordar algumas questões muito interessantes. Eu vou ler para você aqui. Só lembrando que também ele é autor de uma obra excepcional chamada Cristo e o Tempo. Eu tenho procurado em sebos, tenho procurado esse livro, mas não tenho encontrado para comprar. É outra obra-prima e, segundo muitos estudiosos de Oscar Cullmann, seria uma espécie de obra dupla, né, juntamente com a cristologia. Ele teria lançado Cristo e o Tempo como complemento, né, desta obra. Salvo engano, não estou me lembrando muito bem agora se foi o Cristo e o Tempo que foi lançado primeiro ou se foi essa. Enfim, essas duas obras são de suma importância. Por exemplo, você vai vir aqui na introdução e vai trazer na introdução o papel da cristologia no pensamento teológico dos primeiros cristãos. Isso aí para você ter uma compreensão de como era o Cristo exaltado, o Cristo, né, glorificado ali no pensamento da igreja primitiva. Em que consiste o problema cristológico do Novo Testamento? Essa é a parte da introdução. Depois vem a primeira parte, Jesus, capítulo 1, Jesus, o profeta dos tempos do judaísmo, o profeta do fim dos tempos, segundo o Novo Testamento, João Batista e Jesus. Jesus, o verdadeiro profeta na concepção judaico-cristã tardia. Olha, Jesus, profeta como solução do problema cristológico do Novo Testamento. Então, Jesus sendo visto aqui como o profeta, né? Segundo
muitos estudiosos, Moisés havia dito que viria o profeta e todo Israel deveria dar ouvido, ou seja, apontando para o Messias. Okay? Capítulo 2, Jesus, o servo sofredor de Deus, o Ebed Yavé, no judaísmo. Interessantíssimo, né? Jesus e Ebed Yavé no cristianismo primitivo, a doutrina do Ebed Yavé, o servo sofredor, como solução do problema cristológico. Capítulo 3 traz Jesus como sumo sacerdote, né? Ele apontando Jesus, o sumo sacerdote como figura ideal do judaísmo, né? Apontando esse ofício de Cristo, do Messias. Aí vem a segunda parte, ele vai abordar os títulos cristológicos referentes à obra futura de Jesus, né? Tem uma introdução. O capítulo 1 ele vai tratar de Jesus, o Messias, como era a concepção do Messias no judaísmo, como é a concepção de Jesus sendo o Messias, e a comunidade primitiva e o Messias, como a comunidade primitiva abordava essa questão do Messias. O capítulo 2, Jesus, o Filho do Homem. É interessantíssimo esse estudo, queridos. O Filho do Homem no judaísmo, Jesus e a ideia de Filho do Homem. A cristologia do Filho do Homem foi apresentada de uma maneira particular no seio do cristianismo primitivo. A noção do Filho do Homem, segundo Paulo, o Filho do Homem nos outros escritos do Novo Testamento e o Filho do Homem no judeu-cristianismo e Irineu. Ele vai trazer ali bases sólidas, raízes sólidas, para abordar a formação, né, da doutrina cristológica. Né? Você sabe que a maior parte das heresias no primeiro século foram em cima da pessoa de Cristo, né? O arianismo, a questão das naturezas, né? Das duas naturezas divinas. Houve tantas e tantas controvérsias no primeiro século, todas elas se debatendo em cima de temas cristológicos. É só você ver o primeiro concílio, ainda no século IV, né? Século IV, o arianismo forte ainda, muito forte, quase que solapando a ortodoxia. Você vai ver aí o primeiro concílio de Nicéia para definir esse tema aí. Jesus criatura ou Jesus criador, filho de Deus criador? Mais uma questão aí cristológica. Tanto no primeiro, segundo, terceiro século, Satanás bombardeava a doutrina cristológica, porque Satanás, né, fazendo uma análise aqui, falando como pastor, né, o diabo ele sempre, nas principais falsas religiões, nas principais heresias, ele sempre tenta atacar a divindade de Jesus, ele sempre tentou atacar a pessoa de Cristo Jesus, porque se ele consegue convencer um indivíduo de que Jesus não é Deus, de que ele foi um indivíduo normal, apenas um mártir, apenas um professor, apenas um rabino, apenas um grande mestre, um grande profeta, no máximo isso, ele vai solapar, ele vai mexer na questão soteriológica, porque um homem comum não pode salvar ninguém. Somente o Deus encarnado, o Deus feito homem, se fazendo carne, se tornando homem, é que pode salvar o indivíduo. Um homem normal, morrendo na cruz, morrendo martirizado, decapitado, ele não pode salvar ninguém. Então Satanás, sabendo disso, tirando essa ideia, tirando essa crença, essa fé do indivíduo, né, a respeito de Jesus, solapando a divindade da deidade de Cristo, ele sabe que essa pessoa não poderá ser salva porque ela duvida, ela questiona, coloca em xeque a divindade de Jesus. E somente um Deus, realmente de fato encarnado, tem poder para expiar os pecados da humanidade, para tirar os pecados da humanidade. Então, se a gente vê, né, toda a história do cristianismo, a tentativa de Satanás de atacar a cristologia. A terceira parte aqui do livro, ele vai falar sobre os títulos cristológicos referentes à obra presente de Jesus. Então ele vai abordar Jesus, o Senhor, Kyrios. O título Kyrios nas religiões helenísticas orientais e no culto ao imperador. Fantástico estudo, queridos. Que livraço. Estou dizendo para você, eu li esse livro 2 vezes. É aquele tipo de livro que você de tempos em tempos tem que ler de novo. Consultar é tremendo. O Kyrios, né? O título Kyrios, Senhor no judaísmo. Kyrios e Jesus, né? Senhor Jesus no cristianismo primitivo, né? Jesus Senhor. Kyrios Christos, ou seja, Senhor Messias e a divindade Cristo. Tremendo.
Aí depois ele vem abordar a questão no capítulo 2, Jesus o Salvador, título Soter, né, Salvador, no grego, no judaísmo e no helenismo. Aí ele aborda essas questões, qual era a concepção do título Soter, que significa Salvador, no judaísmo e no helenismo. Né? Haviam alguns reis, alguns regentes que se utilizavam ali normalmente na questão da regência ptolomaica, ali 2, 3 séculos antes de Cristo, Ptolomeu, eles costumavam se utilizar deste título, né? Soter, Salvador. Então havia toda essa questão, então ele aborda, ele vai fundo discutindo isso, título Soter, título Salvador, tanto no judaísmo como no helenismo, Jesus Salvador no cristianismo primitivo. Aí vem a quarta parte, títulos referentes à pré-existência de Jesus, vem um pequeno introito, uma pequena introdução. Depois ele vai dizer no capítulo 1, Jesus o Logos, claro, a cristologia tem que abordar o Logos. Então, olha só que interessante, ele vai no capítulo 1, primeiro ponto, ele vai abordar qual era a concepção do Logos no helenismo, a concepção do Logos no judaísmo. Ponto 3, a ideia do Logos aplicada em Jesus. Caramba, muito bom. Capítulo 2, Jesus, o Filho de Deus, né? Mais um título aqui. O Filho de Deus no Oriente e no helenismo. O título Filho de Deus no judaísmo. Jesus e o título Filho de Deus. A fé do cristianismo primitivo em Jesus, Filho de Deus. Aí vem o capítulo 3, Jesus chamado Deus. Aí vem a conclusão, perspectivas da cristologia no Novo Testamento. Então, eu não sei se você conhece, se você encontrar, queridos, o livro Cristo e o Tempo, aí no sebo, em alguma livraria, no Mercado Livre, eu não tenho encontrado. Não sei se de repente alguém colocou à venda aí, no Mercado Livre, até mesmo usado, porque pelo que eu sei não estão publicando, né? Que seria uma obra dupla também que vai fazer uma análise do Senhor Jesus entrando na história da salvação. Então esses dois livros se complementam. Perfeito? A Cristologia do Novo Testamento eu considero o melhor livro de Cristologia, ok, em língua portuguesa, queridos. Oscar Cullmann, né? Foi um teólogo suíço, perfeito, franco-suíço. Ele escreve esse livro aqui na década de 50. Interessante, mas como é atual, né? Escreveu em 1957. Então ele foi um cara assim que, ao lado da minha opinião, né, do Zimdal, é um autor que me encanta, é um autor que traz questões profundas e que muitos teólogos hoje em dia ignoram, e dialoga muito bem a respeito da pessoa de Cristo. Então é um teólogo conservador, tá? Temos aqui na contracapa uma análise do Luiz Saião acerca de Cullmann. Ele coloca assim: Cullmann representa a tolerância. Trata-se de um teólogo admirado por muitos evangélicos conservadores por afirmar a centralidade das escrituras. Todavia, Cullmann também procura dialogar com o pensamento católico, sendo muito estudado e até elogiado pelos eruditos do contexto católico romano. Isso significa que a fonte teológica alsaciana tem potencial suficiente para ser prolífica nos mais diversos ambientes teológicos e confessionais. Ele não vai entrar nessa questão de idolatria, né? Não vai entrar nessa treta com os católicos, não vai entrar. Ele só vai abordar aí a posição bem bíblica da pessoa de Jesus. Então, meus queridos, tá aí mais uma dica. Eu aconselho, que livraço, um dos melhores livros da minha biblioteca, ok? Cristologia do Novo Testamento, a editora Raiva está de parabéns. Você vê que já tem 12 anos, já está amarelado, né? Sublinhado, né? A gente vai estudando, a gente vai sublinhando as principais partes, ok? Muito interessante, uma letra, uma fonte muito bacana. Capítulo 2, Jesus, o servo sofredor de Deus. Livraço. Diz para mim aí se você conhecia, diz para mim aí nos comentários, né,
se você tem outros livros de cristologia, né? Diz para mim aí o que você acha, se você já tem a segunda obra dele, Cristo e o Tempo, se você conhece, se você já ouviu falar desse autor. Eu recomendo ele, excepcional, Oscar Cullmann. Então ele tem poucas obras, não tem muitas obras não. Basicamente esse livro, e tem também um livro fininho, amarelinho também, falando sobre o Novo Testamento, a formação do cânon do Novo Testamento, também tem esse livro, bem fininho, bem suave, ok? Então, faça os comentários aí, abençoe o canal, né? Compartilhe também, contribua conosco e nos abençoe compartilhando e divulgando o canal em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.